Só vou organizar aqui, professora. Aí eu vou dar o pronto pro pessoal, tá? Tá bem, fica à vontade. Pra poder ver aqui no Meet também na tela. Apareceu aí, né? Isso, está Tá, já. aparecendo. Sim, Podemos começar. Boa noite a todos. O nosso projeto é composto pelos alunos Bruno, Wanderson e Maria Eduarda, e o nosso tema é o auxílio emergencial como ferramenta de assistência social. Nós temos como mentora a advogada Chayana Ramos, que é advogada previdenciarista. Pode passar. Bom, como eu já falei anteriormente, o nosso tema é o auxílio emergencial como ferramenta de assistência social. A delimitação do tema do nosso projeto é: o mundo atual vive em um período de grande inquietação, com relação à pandemia global que o assola. A necessidade de nos mantermos cuidadosos exigiu isolamento, que por consequência gerou o desemprego. E para garantir assistência aos mais necessitados, que foi instituído o auxílio emergencial no Brasil. Medida excepcional de proteção social capaz de ajudar aqueles que foram afetados neste momento de intensa necessidade. Estava mutado. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade, então, problema. Em meio à crise do Covid-19, as informações passadas pelo governo e pelos meios de comunicação foram suficientes para que as pessoas conseguissem realizar o cadastro sem obstáculos? Daí temos as hipóteses. A confecção de um produto final com as informações básicas sobre os benefícios assistenciais será capaz de auxiliar o cidadão impedindo que a desinformação não atrapalhe em futuras solicitações de benefícios. E a segunda hipótese é mesmo que o grande número de informações compartilhadas com a população mais carente, o acesso a essas informações não será suficiente para que esses não enfrentem obstáculos ao procurar algum meio de assistência social. Bom, boa noite a todos. Bom, o objetivo do nosso projeto é que, através do nosso produto final, nós possamos expor as principais diferenças dentre os três benefícios citados, né, que é o auxílio emergencial, o Bolsa Família e o Auxílio Brasil, né, e trazer os principais obstáculos vivenciados pela população no período do auxílio emergencial, né, com o intuito de impedir que essa falta de informação não aconteça novamente em outro possível auxílio distribuído pelo Estado, né. E dos objetivos específicos, a gente tem ali esclarecer sobre quem podia ter acesso ao benefício e também a documentação necessária para que ele fosse cedido, apresentar os principais obstáculos que dificultaram o acesso ao auxílio por muitos beneficiários e também correlacionar ali as características do auxílio emergencial com o novo Auxílio Brasil. E a justificativa do nosso projeto seria que, como a distribuição do auxílio foi muito importante para o nosso país, né, em questões econômicas e sociais, o modo como foi planejado com relação ao que seria o ideal, ele foi um pouco falho, né, porque era perceptível a falta de informação sobre todo o processo e tudo mais. Por isso, essa necessidade de apresentar esse projeto com o intuito de compartilhar essas informações para a sociedade. Bom, na nossa parte do referencial teórico é importante citar o conceito de seguridade social, que ele pode ser encontrado no artigo 194 da Constituição Federal de 1988, e ele compreende como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, os quais são destinados a assegurar os direitos relativos aos três pilares da Seguridade Social, que são a saúde, a previdência e a assistência social. A saúde, ela é um direito de todos e um dever do Estado. Cabe ao Estado garantir políticas sociais e econômicas que garantam à população um acesso amplo e igualitário. Já a Previdência Social, mais conhecida como a aposentadoria, ela é considerada como uma reserva de valor destinada a servir como um salário, a ser utilizado pelo indivíduo
após os seus anos de contribuição. Já a assistência social, ela visa destinar aos hipossuficientes determinados benefícios, uma vez que esses nunca contribuíram com o sistema, devendo o Estado assegurá-los. O governo federal ele vai oferecer esses benefícios através da assistência social, os quais são os benefícios permanentes e os benefícios eventuais. Então, um momento aqui. Como um exemplo de benefícios permanentes, nós podemos encontrar o BPC, que é o benefício de prestação continuada, previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal de 88, e disciplinado pelas LOAs nos artigos 20 e 21. Já os benefícios eventuais, nós temos como exemplo o auxílio natalidade, o qual é cedido pela Previdência para as gestantes e seus companheiros, no caso de a gestante não ser segurada. Bom, a gente precisa falar um pouco agora sobre a pandemia de Covid-19, né? Principalmente sobre a questão econômica e social. No início da pandemia, nós tivemos a Lei 13.979, que dispõe sobre medidas de enfrentamento ao Covid, né? E uma dessas principais medidas era o isolamento social. E com a necessidade da população permanecer em casa, muitos perderam seus empregos e ficaram impossibilitados de prover o básico para suas famílias, né? Como, por exemplo, água, luz, alimentação, né? E, consequentemente, quebrando a economia do país, né? Porque muitos sem condições de alimentar ali a máquina pública, fazer girar essa engrenagem da máquina pública, né? Então surgiu a necessidade de um auxílio como forma de manter a economia e, principalmente, de amparar esses brasileiros no que tange às suas necessidades básicas, né? O auxílio ele veio através da Lei 13.982 e ele garantiu o benefício eventual de 3 parcelas de R$600, tá? Ele era destinado principalmente ao trabalhador autônomo, ao MEI, né, que é o microempreendedor individual, e às pessoas que perderam o seu emprego durante o início da pandemia. Era exigido que a pessoa tivesse ali, fosse maior de 18 anos, não tivesse um emprego formal, né, não recebesse nenhum auxílio previdenciário, que não recebesse meio salário mínimo por pessoa, ali a renda per capita não fosse maior que meio salário mínimo, ou então 3 salários mínimos na renda total familiar, ali na renda mensal. Dentre algumas outras características também, como, por exemplo, um certo valor X ali para aquelas pessoas que receberam durante os anos anteriores, que declaram ali na declaração da Receita ali, algumas outras características, né? Depois houveram mudanças, né, como, por exemplo, a substituição do auxílio emergencial àqueles que recebiam o Bolsa Família, né? Então, sendo pago ali o valor que tivesse o que tivesse maior valor em relação ao outro, então só recebia ou o auxílio ou o Bolsa Família, dependendo do que pagava mais, né? E como também, por exemplo, a limitação aí de até 2 benefícios do auxílio emergencial por família cadastrada. Depois houve o aumento de 3 para 5 o número de parcelas a serem pagas através do Decreto-Lei 10.412. Não vou lembrar exatamente agora o mês, tá? Mas aí houve esse aumento de 3 para 5 parcelas. Só que no final dessas 5 parcelas, o governo ele decidiu aumentar mais ainda o número de parcelas. Só que em setembro de 2020, o auxílio emergencial ele veio através da medida provisória número 1000, que estipulava mais 4 parcelas. Só que agora no valor de R$300, né? E aí, ao total, foram 4 parcelas, foram 8 parcelas, 5, 6, 7, 8, 9 parcelas, desculpa. Que aí fechou em dezembro do ano passado, né? E aí, em 2021, o auxílio emergencial ele reapareceu no mês de março, né, inicialmente com 4 parcelas de R$150, R$250 ou R$375, de acordo ali com a característica do beneficiário, tá? Restringindo ainda mais aqueles que tinham acesso ao benefício, né? Por exemplo, aqueles que receberam em 2020 o auxílio
e não fizeram uso do valor, eles não tinham direito a receber em 2021. Né? É uma das principais diferenças que aí fez essa restrição. Né? Então, também aqueles indivíduos que possuem um Bolsa Federal, né, FIES, esse tipo de auxílio também, residentes de medicina, entre outros, essas pessoas tiveram ali o benefício cortado. O auxílio foi prorrogado por mais 3 parcelas, né, no mês de julho, pelo decreto 10.740, e seguiu até o outubro desse ano, né, dando fim com o Auxílio Brasil, que a gente está olhando aí nos noticiários, aí está bem recente. Tá? Com relação aos obstáculos, né, que a gente coloca aqui os principais obstáculos enfrentados ali pelos beneficiários, né, não vou entrar muito a fundo no tema por causa do tempo, né, mas houveram ali muitos obstáculos com relação ao acesso ao auxílio, né, pois o governo ele só disponibilizou o cadastro através da internet. Então o indivíduo ele tinha que ter um smartphone, ele tinha que ter acesso à internet, coisa que, de acordo com o IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet em 2018, esse censo, né? E isso é algo bem controverso, né? E também com relação ao cadastro que era inválido ou o cadastro que era indevido, muitos precisaram entrar com recurso, né? Pois o seu cadastro ali dizia que era inválido, mesmo o indivíduo sendo apto a receber. Tem uma justificativa que fala que ali o cruzamento do banco de dados ali do DataPrev ainda era muito precário, então havia essa desorganização e tudo mais. E também tem a questão de quem recebeu o auxílio e não necessitava desse valor, né? A gente tem aí um dos casos mais conhecidos, eram dos militares que não faziam jus ao recebimento e aí tiveram que pagar ali uma guia de recolhimento da União, né, para poder restituir esse valor e tudo mais. Enfim, um grande número de problemas enfrentados pelos brasileiros e que muito, ou pela falta de administração, de uma administração bem feita ali pelo governo, pelo Ministério da Cidadania e tudo mais, e também por essa falta de informação à população, né? Resultou esse grande número de problemas, né? E um bom exemplo que eu posso lembrar agora é que para fazer o cadastro do auxílio, dava para a pessoa ir ou na agência da Caixa ou em alguma lotérica, se não tivesse ali condições de usar a internet, de ter esse acesso à internet, né? E quando eu fui pesquisar, eu não encontrava as pessoas dizendo que tinham essa informação, né? Esse, para mim, é um bom exemplo a ser citado com relação a esses obstáculos. Continuando agora. Bom, a diferença entre o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial e o Auxílio Brasil, no caso. O Bolsa Família foi criado em 2003 pelo antigo presidente Lula, né? E ele possuía 3 eixos principais. O primeiro era o complemento da renda, o acesso a direitos e a articulação com outras ações a fim de estimular o desenvolvimento das famílias. O Auxílio Brasil em si integra em um só programa várias políticas públicas de assistência social: saúde, educação, emprego e renda. Daí a gente fez um comparativo, o que mudou praticamente entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família, e as comparações mais gritantes foram nos valores. Houve uns reajustes para mais, até. O primeiro reajuste foi no benefício básico pago às famílias em extrema pobreza. Antes, no Bolsa Família, era R$ 89,00, agora passou a ser R$ 100 no Auxílio Brasil. O benefício variável vinculado ao adolescente vai de R$ 48 a R$ 57,00 agora no Auxílio Brasil. E também tem eu estava pesquisando e achei uma coisa bem curiosa, que foi aceito na PEC, agora dos precatórios, que no mês de novembro o benefício Auxílio Brasil foi pago R$ 240,00, não foi pago o valor íntegro de 400, né? E agora com a PEC dos precatórios foi aprovada, em dezembro vai ser pago o valor de 560. Daí, no caso, é os R$ 400,00 do valor do mês de dezembro, mais os R$ 160,00 do valor de novembro, no caso, né?
E em relação ao cadastro, continua a mesma coisa, que o Bolsa Família, no caso. Ele pode ser feito no meu CAD único, ou até, eu acho que criei nas prefeituras, se chegar ali, consegue fazer o cadastro também, se te orientam. E continuam os requisitos para fazer os mesmos do Bolsa Família. É para famílias de extrema baixa renda, né? E também é isso aí. Cadastro no meu CAD único e daí a gente fez o produto final até embasado no que é o Auxílio Brasil. Até a professora Isabelle fez uma enquete no Instagram. Eu acho que muitas pessoas não têm conhecimento ainda sobre o Auxílio Brasil. Até muitas pessoas acham que foi extinto o Bolsa Família e não existe mais nada, né? Daí cria um tumulto, um monte de informação errada. Daí a gente fez o produto final com o intuito de conscientizar as pessoas, informar as pessoas o que é o Auxílio Brasil, que ele vai substituir praticamente o Bolsa Família, no caso, né? E que ele não é o auxílio emergencial, pois muitas pessoas acham que ele é o auxílio emergencial, mas não, ele é um novo benefício, no caso. Daí a gente fez o produto final embasado nisso, a gente fez uma página no Instagram, toda a gente está repassando para muitas pessoas, né? Eu creio que as pessoas não têm, às vezes, acesso à informação e, às vezes, não conseguem ter o conhecimento das coisas, né? Vale ressaltar também, né, Bruno, que as pessoas elas acham que eu não recebi eu recebi a Bolsa Família e tudo mais, mas eu vou precisar me cadastrar de novo, tudo. Quem tinha acesso ao CAD único recebia no Bolsa Família e que também recebeu o auxílio emergencial nos anos de 2020 e 2021, automaticamente já vão ir para o Auxílio Brasil, né? Então, as pessoas ainda ficam naquela, eu não recebi o auxílio, mas eu tinha o Bolsa Família antes. Como é que vai funcionar? A pessoa pode se cadastrar, caso ela tenha perdido o benefício, e ela viu ali que ela tem o acesso novamente, né? Através do CAD único, tudo no mesmo sistema, tudo certinho para até facilitar ali o ingresso das pessoas que vão necessitar desse Auxílio Brasil. Né? Isso mesmo. Parabéns ao grupo. Exatamente, eu fiz uma enquete no Instagram, né, para ver quem já ouviu falar no Auxílio Brasil. E 60% dos que responderam ainda não tinham ouvido falar. Né? Então é um assunto bem atual, né? Que a gente que está sempre estudando e acompanhando e querendo saber, né, das novidades do governo, a gente tem acesso, mas as pessoas, mesmo às vezes as mais interessadas, né, as que mais precisam, não sabem. E foi de grande relevância o trabalho de vocês para fazer essa divulgação, né? E fora toda a explanação a respeito do auxílio emergencial, que realmente foi bastante comentado durante esses últimos tempos, né? E muitas pessoas reclamando e muitos golpes envolvendo auxílio emergencial também. Aqui em casa quase faltou luz, eu achei que eu ia cair. Mas lá na Joelza faltou, lá foi mais forte a coisa. Ela me mandou mensagem que caiu a internet dela, mas ela já vai voltar. Então, iniciamos com as considerações da banca, Luana. Tá certo. Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade, o convite da professora Isabelle, né, de estar aqui essa noite avaliando vocês, participando, trocando conhecimento, na verdade, né, que é o que nós fazemos. Bom, eu queria comentar que a implementação, tá, ainda que em curso, porque nós podemos dizer que ainda está em curso, tá, do auxílio emergencial, dessa política pública, tá? Ela só foi possível graças a uma conjugação de diversos fatores, né, que permitiram, de certa forma, a nível Brasil, falarmos de uma resposta rápida, tá, aos mais necessitados. E uma coisa que me chamou muita atenção durante a explanação de vocês é que, me corrijam, eu acredito que foi o Wanderson que falou, e ele tocou num ponto muito sensível quando ele questionou sobre o que causou, né, a necessidade do auxílio. Na verdade, é uma resposta um tanto que grita aos nossos olhos quando nós falamos de Brasil. É uma política pública garantidora de renda. Né? Nosso país ele é marcado pelo quê? Pela insegurança alimentar, nas camadas mais sensíveis da nossa sociedade. Né? E
E tudo isso traz um rol de um emaranhado de problemas e de situações que podem ser discutidas. E eu achei o trabalho de vocês, a apresentação de vocês tão interessante e tão sensível, no sentido de que o Brasil, ele a grandiosa parcela da população brasileira não tem inclusão digital, né? Não teve como, muitas vezes, se socorrer de problemas e dúvidas em relação ao auxílio emergencial. Então, eu queria parabenizar vocês a respeito do trabalho. Vocês trouxeram respostas, vocês trouxeram indagações extremamente pertinentes num tema tão atual e que nos é também tão caro e tão importante ser debatido e discutido, tá? Eu queria dizer que vocês estão de parabéns, achei o referencial teórico, a questão, o tema trazido, a delimitação do tema, a problemática trazida, tudo extremamente pontual, né? E quanto a isso, eu queria parabenizar vocês e dizer que o trabalho está muito, muito bom. Ai, muito obrigada, Luana. Que bom. Tu também, né, tem essa caminhada de políticas públicas, sim, né? Então, achei que tu gostaria de participar e ver o trabalho deles. É muito interessante ver o crescimento deles, né, durante o semestre. Parabéns à Chayana, né? A Chayana que foi a mentora deles. A Chayana está aqui conosco, que foi conduzindo o trabalho, né? Às vezes eles sumiam, aí eu e a Chayana se apavoravam. A gente se apavorava, o que eles estão fazendo, o que vai vir. Aí daqui um pouco surgiu, né? Deu tudo certo. Não, muito, muito interessante, uma temática extremamente pertinente, né? Estão de parabéns, o grupo está de parabéns. Não, e bem atual, porque a gente tem assim, ó, nessa plataforma da Urcamp, que a comunidade cria desafios, a gente tem duas plataformas, bem dizer. Uma plataforma que envolva o Covid, porque não tem como a gente falar, né? Não tem todas as áreas, até farmácia, nutrição, fisioterapia, todas as demandas têm esse impacto da Covid-19. Então, sim, tem a parte da Covid e tem as outras demandas já naturais da sociedade. Então, só para explicar para vocês por que vários trabalhos trazem Covid, né? Porque tem essa parte ali da plataforma que diz trabalhos que envolvam, né, a pandemia e outros que não. Aí tem alguns que acabam não trazendo, mas é que, infelizmente, são muitos os impactos, né, em todas as áreas de conhecimento. Então, acaba que a gente várias vezes conseguiu encaixar nossas temáticas ali. A Joelza está ali, vamos ver o que ela achou do trabalho. Joelza, tu perdeu muita coisa? O que tu achou? Vamos ver se ela está escutando. Oi. Oi. Ah, desculpa, é que deu queda de luz aqui bem na hora. Não sei se aconteceu para vocês também. Aqui em casa também, achei que ia cair. Aí tem outra aluna também que tá sem luz, já avisou, mas acho que é meio geral com esse tempo, né? Tá. Não, eu perdi, eu acho que foi no final, o produto final, qual vai ser? Acho que tá. Vamos mostrar para ela ali. Quer que eu fale de novo? Se quiser, eu vou. Fala de novo, Bruno, só para ela ver. Até como eu falei anteriormente, a professora Isabelle postou uma enquete no Instagram perguntando se as pessoas já conheciam o Auxílio Brasil. E a resposta foi que muitas pessoas ainda não conhecem, por ser muito atual, né? Até muitas pessoas pensam, não existe mais nenhum benefício, cortaram o Bolsa Família, as pessoas já criam um tumulto, né? Aí o nosso produto final foi voltado para conscientizar as pessoas o que é o Auxílio Brasil, o que vai mudar, que ele não é o auxílio emergencial, no caso, né? Não é o Bolsa Família. A gente fez nesse intuito de informar as pessoas e conscientizar o que ele é e qual a diferença dos três, no caso, né? Muitas pessoas pensam que não existe mais nenhum benefício. E por ser muito atual, né? E a gente criou até uma página no Instagram e tá repostando tudo. Tá tendo um bom engajamento até. Eu até mandei agora para vocês ali pelo WhatsApp
essas artes que eles fizeram, diferenciando cada um. Que aí Isso. vocês também Eu recebi o convite hoje no Instagram, eu segui, achei muito interessante aquela postagem deles. Fizeram um resumo, uma linguagem muito boa, né? Que com certeza o objetivo é atingir a comunidade, e por ser um público, né, mais, digamos que com baixo nível de instrução, enfim, que tem mais dificuldade do entendimento, assim, né? Então ficou uma linguagem bem acessível. E eu achei muito interessante esse trabalho, muito atual, né? Que envolve as políticas públicas, e quero parabenizar o grupo. Para mim, assim, merecem ser aprovados. Resumiram de uma maneira muito, né, pontual ali, né? A diferenciação, o que mudou, o que melhorou, o que né, vai atingir diretamente a população, que grande parte, né, principalmente agora, também trouxe pontos ali das dificuldades que foi aquela primeira tentativa do governo do auxílio emergencial, que foi nítido, assim, eu aqui mesmo ajudei muitas pessoas, porque nessa questão de não terem, é incrível, assim, parece que não, mas as pessoas, muitos, né, até porque era o público-alvo do auxílio emergencial, muitas pessoas de não ter um celular para baixar o aplicativo para tirar, depois tem tempo de tirar foto também, e aí e tu vê, assim, essa dificuldade que o público-alvo é realmente as pessoas que estão na miserabilidade, mas tem que entender, tu quer informatizar, tu quer agilizar, mas também tem que chegar àquele público, né, ao resultado. Então, mas a Caixa Econômica Federal também sempre lotada, sempre, e isso que ele falou. A ligação, tentava marcar horário, não tinha horário. E inicialmente, assim, pelo que eu vi, as pessoas iam na Caixa quando não dava certo. E aí, como ele falou no trabalho, que, na verdade, o projeto falava que caberia a Caixa auxiliar, né? Então, não foi isso na prática que a gente viu. Mas acabava também que sobrecarregava somente a Caixa Econômica e lotéricas, imagina, né? Mas muito interessante mesmo. Parabéns pelo trabalho. E além de sobrecarregar, acontecia o que era para ter sido evitado.